Boa noite, povo de Deus. Boa noite a todos. E abençoadas. Pastor Adilson. É forte, terra. Pai do Senhor Jesus, pastor. Pai, Senhor abençoado de Deus, como é que você tá? Bênção. E o Senhor? Eu tô bem, graças a Tá. Deus. Deixa eu falar uma pra você. Eu falei assim, coloca o paletó ou não coloca paletó? Porque, poxa, todas as vezes que eu fui de camiseta, o Marlon vai de paletó, alinhado, gravata. Aí eu falei assim, poxa, aí não é legal, poxa. Giovanni, é tu, trovão. Terra. Pastor, até o fone a gente combinou hoje, né? Então, eu tava compartilhando os vídeos quando você me colocou ao vivo. Mas já teve um já que entrou aí no Isaac. Isaac é lá da cidade de Guarulhos, Forte. homem de Deus, Pai do Senhor tá? Isaac. E eu tava compartilhando aqui, viu? Se você deixar eu Eita, compartilhar, eu vou compartilhar mais. compartilha. Mas eu não, Compartilha. eu não, eu não, eu não, eu não entendo muitas coisas aqui, Marlon. Eu sou difícil pra essas coisas aqui, hein? É o aviãozinho do lado direito. É tipo um aviãozinho Isso! e Deixa marca as eu acertar pessoas. aqui. É certinho. Eu tô com um negócio aqui que ele, eu não sei, ele tem problema aqui de ficar fixo. Mas Ó, enquanto você tá vai. compartilhando, deixa eu falar com o povo. Povo, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Essa live aqui é uma live com tema falando sério, né? A igreja como agente influenciador. Você entra aqui para você sair cheio de Deus, para você aprender da palavra, para você aprender na prática e na teoria. Envia aí para mais pessoas, para que mais pessoas possam estar vindo para cá. Pastor Edilson vai ter uma palavra, depois eu vou trazer uma poderosa palavra da parte de Deus para vocês. Amém? Sejam todos muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo Giovanni Terra, seja bem-vindo, amigo do pastor Adilson. Todos os irmãos e irmãs que estão aqui, sejam muitíssimos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Se sentirem de Deus, podem compartilhar para a honra e glória do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, pastor Adilson 2. Aí tem outro pastor Adilson aí. Olha que maravilha. Pastor, deixa uma palavra para nós aí, pastor. Eu, Deixa Deus te usar na terra dos eu, tô, viventes. eu tô aqui, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô compartilhando aqui. Você sabe que o hall de amizade aqui é grande, é extenso. Bem-vinda, missionária. É forte terra. Então nós vamos aqui. Pai do Senhor Jesus, abençoada. Você tá ouvindo um barulhinho? Tá ouvindo? Não, Não, né? não. Não, é o Foi, ventilador de teto aqui que eu preciso dar uma limpada nele, que ele faz um tec-tec aqui que não é muito legal. Mas o bom é que ele tá de fone, então não abafa Não. o som. Ô Marlon, a palavra que o senhor colocou no meu coração, é interessante isso. É uma palavra que nós estamos vivenciando nos dias atuais, tá? E o interessante é que eu quero parafrasear aqui. Eu quero fazer aqui eu tô tentando deixar esse negócio aqui firme, tá? Não repara se balançar, não. É porque ele não tá fixando. Mas a gente vai aceitando aqui. A gente vai aprendendo a lidar com esse objeto aqui. Se balançar, não liga, não. Amém. Pastor Adilson Almeida. Pastor Adilson Almeida, eu tô devendo uma visita do pastor tá aqui, Adilson ó, Almeida. Benção. Cairóis, se quiser entrar aí, você também me deve um dia aqui, falando sério, hein, Cairóis? Se quiser entrar hoje, vai ser um mistério profundo aqui. O pastor Adilson dá uma saudação, Cairóis dá uma saudação. Pastor Elcio Vieira. Pastor Elcio. Bem-vindo, pastor Elcio. Nós crescemos junto no Jardim Capivari, Campinas. Bênção de Deus. Capivari, Parquiranga, eu não lembro mais, velho. Tanto tempo. Estamos agora no mês de janeiro, chegando quase a meio século. Então nem tudo a gente vai lembrando, né? Nem tudo a gente vai lembrando. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ô, glória.
E o interessante é que hoje nós estamos passando, e acredito que era isso que Jesus estava trazendo em detalhes para os seus discípulos. E não somente para os seus discípulos, para os seus ouvintes que ali estavam, que não estavam somente os discípulos ali, estavam também ouvindo o sermão da montanha, ou as bem-aventuranças, tá? Uma massa, né? Uma massa de pessoas Forte, muito grande que estavam ouvindo ali. E Jesus estava trazendo à existência o que era naquele momento, naquele tempo, onde já existia. Então, Mateus 6:24 fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Meu Deus. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas. Mamon vem de um Deus, segundo alguns, diz que é Deus da Síria, da riqueza, tá? O interessante é que quando Jesus ele dispara esse ensinamento, porque nós sabemos que bem-aventuranças são ensinamentos. É Jesus apresentando ao povo o seu ministério. É bem direto isso. O interessante é que ele trouxe à existência a situação de não tem como servir a dois senhores, justamente para trazer a existência sobre a cobiça, tá? Porque as pessoas elas estavam, como estamos nos dias de hoje, dizendo que amamos a Deus e dizemos em palavras que odiamos o mundo, mas interagimos demais com as coisas do mundo. E aí dizemos que obedecemos a Deus e não ao mundo, mas nos interagimos demais com as coisas do mundo. O interessante é que nós estamos vivenciando um tempo onde nós queremos acumular. E o mais interessante é que dentro desse texto, né, ou da Bíblia a qual eu estou, são duas Bíblias que eu estou aqui aberta, e uma delas traz a perícope, aonde está dizendo sobre os tesouros do céu. Então, no verso 19, tá? Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajunte tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu coração, aí estará também o seu tesouro. Ou onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E nós estamos vivenciando um tempo hoje terrível, onde nós falamos que servimos a Deus, tá? Mas não obedecemos Ele na sua totalidade. Falamos que adoramos a Deus, mas não adoramos a Deus na sua totalidade. Falamos somente de boca, assim como está lá em Mateus 15, quando Jesus falou assim, como bem profetizou Isaías: esse povo só me honra de boca ou de lábios, mas o coração está bem longe de mim. E nós estamos nesse tempo, aonde as coisas estão acontecendo, e a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. E hoje nós estamos vivenciando esse tempo, onde nós estamos vendo coisas horríveis acontecerem no nosso meio que não aconteciam. O interessante é que celular, hoje, a maioria das pessoas tem celular, e os escândalos que nós estamos vendo hoje, o que está acontecendo hoje é literalmente por motivo da tecnologia também. Coisa que nós não vimos, hoje estamos vendo. Coisa que nós não participávamos, hoje estamos participando. Coisas que nós não fazíamos, hoje estamos fazendo. Coisas que nós não interagimos, hoje nós estamos interagindo. Coisas que nós não tínhamos o conhecimento, hoje nós temos conhecimento. E nós estamos lidando com uma geração hoje que o conhecimento está na palma da mão. Meu Deus! O terrível é que devido a essas muitas coisas que nós estamos adquirindo, essas muitas coisas que nós estamos absorvendo, está nos causando náuseas, está nos causando dores, está nos trazendo à existência aquilo que nós não existimos dentro, não existimos em nós. Está manifestando em nós aquilo que Cristo está trazendo à existência dentro do versículo que eu li. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores.
E nós estamos nessa enquete nos dias de hoje, vivenciando essa situação nos dias de hoje. Nós devemos rever os nossos conceitos. Aí a pergunta é feita: qual é o mestre que está no teu coração? Meu Deus. Qual é o mestre que está literalmente regendo, está direcionando a sua vida? Porque hoje, a preferência que nós temos, e vamos ser bem direto e rasgado, papo de cristão, qual é a sua preferência hoje? Ah, minha preferência hoje é estar num culto, louvando, adorando a Deus, tal. Mas se o patrão falar assim, vamos fazer hora extra, filho? Vamos ganhar um dinheirinho a mais? O que nós fazemos? Ah, então, ô pastor, veja bem, isso quando avisa, tá? Pastor, veja bem, sabe o que é? Que surgiu uma eventualidade aqui. Sabe como é que é, né, pastor? A gente precisa ganhar o nosso dinheirinho, né, pastor? Precisa sustentar, né? Trazer o nosso remunerado, porque nós precisamos disso, né, pastor? Então, o resultado não vai ter como eu estar no culto hoje, tá? E aí, na entrelinha, nós estamos dizendo assim, pastor, se vira aí, sou obreiro, mas também trabalho para sustentar minha família, tá? E aí nós caímos nessa. Aí quando vai ver, é um culto que perde, é uma palavra que de repente poderia ser uma palavra salvífica para a sua vida e para aqueles que te acompanham, né? De repente alguém, ô fulano, vou com você no culto hoje à noite. Falou de dia. Aí você esquece do fulano que falou com você de dia, que ia no culto com você à noite. Aí eu e você, muitas vezes, tá? Porque eu também me coloco também nessa. Aí muitas vezes eu e você, sabe o que é? Veja bem. Aquele comercial, né? Veja bem. E aí nós vamos deixando o negócio se levar. Então aquilo que é para ser mestre no nosso coração começa a nos direcionar. E muitas vezes é a cobiça. Muitas vezes nós estamos achando que estamos servindo a Deus, mas estamos servindo a Mamon. E nessa noite, qual é o mestre que está dirigindo o teu coração? Porque nós lemos também, parafraseamos, a perícope do versículo de número 19 a 21, que está dizendo sobre os tesouros no céu. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Qual é o tesouro da sua vida? Então, não tem como. Melhor servir a Deus do que aos homens? Podemos dizer que esse versículo está dentro. Melhor servir a Deus do que a Mamon. As riquezas, elas vêm e vão. Mas Deus, o Todo-Poderoso, é aquele que fala para mim e para você assim: estamos juntos até o final. E eu espero você aqui, comigo, no meu reino, para todos juntos ceiarmos e glorificarmos e exaltarmos. Deus, ele é bom, irmão. Deus, ele é bom. Nós que somos difíceis, hein? Nós que somos tristes. Mas Deus, ele é bom. Ele é maravilhoso. Amém? Essa é a minha saudação para esse momento. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, para o seu coração, para os nossos corações. Deus abençoe. Você tinha que ir depois, né, pastor? Você tinha que ir depois. O senhor tinha que ir depois de mim, né? Que aí depois, como é que fica agora? Agora não tá na igreja, não dá para passar os bolsos por debaixo da cadeira. Poxa, né? Vida. Mas eu acredito que a mensagem que está em teu coração vai interagir com essa mensagem. Deus é bom, Deus é bom. Tá? Até porque acredito eu que as mensagens elas se casam, né? E Deus, ele é bom, ele é bom. Você não sabia o que ia trazer, mas assim também como eu acredito eu que vai casar a mensagem que você vai trazer nessa noite. É forte. Para as nossas vidas. Eu quero louvar a Deus aqueles que eu compartilhei, a live. Está entrando aí, eu vi a Ingrid entrar, tem mais pessoas entrando aí, interagindo, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Tá? Alguns minutos preciosos. Aqui é a live Papo de Cristão. Tá? Tantas baboseiras que nós ouvimos, tantas coisas que nós assistimos, tá? Só fazendo um adendo só rápido, Marlon. Não, tá? fica à vontade. Mas é interessante isso porque nós paramos para assistir tantas coisas, tá? Que não traz edificação, que não edifica. E aquilo que edifica parece que nós temos uma resistência, né? Em observar, em parar para assistir, ou que seja, que vai acrescentar o nosso
o nosso conhecimento. E é muito bom, irmãos, é muito bom. Eu sempre gosto de dizer, Marlon, e aqueles que estão nos ouvindo e vendo, que a vida espiritual nossa precisa estar ativa. As pessoas elas se equivocam quando acham que não precisa disso. Alguns dizem que são até ateu, só que não sabem que é ateu. E numa fala rasgada, são tudo à toa. Porque na realidade, assim, não sabe. Porque na hora que o desespero bate, tá? É que nem aqueles que falam assim, não, polícia não presta pra nada. Mas na hora do sufoco, tem uma frase de uma letra secular que fala assim, na hora do sufoco eu sei que você vai me procurar. Então na hora que o negócio aperta, você vai ligar um 90 dependendo da situação. Na hora que o negócio aperta, você vai falar, Deus, meu Deus, me ajuda. Ou Deus meu, tá? Ou misericórdia, porque nessas horas até a fala cristã você aprende, né? Misericórdia a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do Jorge. Jorge está aí. Ô, glória! Jorge Leal. Bênção de Deus. Hein? Que bênção, pastor. Seu povo tá chegando aí, né? Não, eu estou compartilhando. Eu compartilhei aqui. Vou compartilhar um pouco mais aqui. Vamos ver se eu consigo encontrar mais aqui. Mas é bênção de Deus, é bênção de Deus. Marlon, deixa Deus te usar, meu querido. Que a gente está aí, todo ouvido. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus, os irmãos, aí mais uma vez, aqueles que entraram, sejam muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você sentir de Deus de compartilhar essa live aí, fique à vontade em nome de Jesus. Eu coloquei nome ali, parece que por causa do nome chamou a atenção de muita gente, né? E o tema que eu quero dar para a mensagem de hoje é treinamento, tá? Treinamento. Eu quero que você entenda isso. Quando Cristo ele nos chama, eu vou deixar aqui para nós, né? Mateus também 4, versículo do 18 até o 22. E Jesus caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançava a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes, segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Indo dali, ele viu outros irmãos, chamados Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João no barco com seu pai Zebedeu, consertando suas redes. E ele os chamou. E eles imediatamente deixaram o seu pai e o seguiram. Ô glória, Pai, aqui está essa palavra. Preciso da revelação do seu Espírito. Fale com o seu povo na noite de hoje, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor venha ser aquele que reina, que vive, que sempre viverá aqui no nosso meio. Meus irmãos, é muito importante na nossa vida nós sermos treinados. É muito importante na nossa vida, pastor, ter um começo. Nós observamos no nascer de uma criança, né? Que quando ele nasce, até a dificuldade de comer é grande. Ele precisa totalmente ali da ajuda da sua mãe para se banhar e tudo mais. E depois aquela criança começa engatinhando, nem andando, ele engatinha. E depois de engatinhar, ele começa a dar passos de leves passos. E nesses seus leves passos que ele vai dando, ô glória, a benção. E nesses leves passos que ele vai dando, primeiramente agradecer que o pessoal do Champions Treino aqui, eu vou falar para você, hein? Esse pessoal é uma benção, não falta uma. Agradecer todos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado mesmo a todos vocês, a bênção. Obrigado, obrigado, obrigado. Eles estão em todas. E essa criança agora que nasce, ele vai aprender a engatinhar. E depois que ele engatinha, ele começa a dar alguns passos. Passos esses não muito firmes. Passos devagar. E na vida cristã não é diferente. Nós nascemos, nós somos tidos como meninos na fé. Como João ensinou, como Jesus ensinou no livro de João para Nicodemos, que é necessário nascer de novo. Mas o problema é que na época de hoje, de internet, na época de hoje de muito desenvolvimento, desenvoltura para tudo, todos querem ser boca e ninguém mais quer ser ouvido. Todos querem ser boca, aí pastor, e ninguém mais quer ser ouvido. Tá lendo aí o comentário? Opa!
Eu vou chegar aí, hein? Eita, a feijoada já vai ser preparada aqui. E nesse contexto, nós nos confundimos entre quem fala e quem ouve, pastor. Porque no Brasil nós temos um péssimo costume. Um péssimo costume. Lembro eu que antes eu dava aula de capoeira. E todo mundo que eu encontrava era professor de capoeira porque sabia gingar. E aí eu fui fazer taekwondo. Todo mundo que eu encontrava era professor de taekwondo porque sabiam catar. E depois eu fui fazer jiu-jitsu. Todo mundo já era faixa preta porque sabia mobilizar um golpe. Então nós se auto-intitulamos mestres, né? Tem gente aqui na internet que se auto-intitula pastor, mas ninguém ungiu. Foi Deus que me ungiu. Lá naquela época poderia, mas hoje não é mais assim. Hoje alguém tem que te ungir. Respeito a unção de todos, mas alguém tem que te ungir. E as pessoas querem ser ungidas por elas mesmas, ser apresentadas como tal, e ainda querem ser chamadas por tal, pastor, ou evangelista, ou missionário. E a pessoa quer que você chama. Eu não consigo. Se eu souber que não houve um pastor, que não houve uma unção, que não houve, eu já travo aqui, porque a gente aprendeu. E aqui nós vemos Jesus chamando os primeiros discípulos. E ele vai chamar André e Pedro, os dois irmãos, no livro de Lucas, capítulo 5, a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa é diferente da pesca milagrosa. A pesca maravilhosa, ela escolhe, ela separa os escolhidos. E a pesca maravilhosa, ela pesca os pescadores. Na pesca maravilhosa, Jesus se apresentou aos seus discípulos. Na pesca milagrosa. E na pesca maravilhosa, milagrosa, Jesus resgatou os seus discípulos. Lucas 5, milagrosa. Ele se apresenta. João, maravilhosa, né? Milagrosa. Maravilhosa é Lucas. Ele resgata. Mas quando ele se apresenta para eles, pastor, ele notou que eles não estavam conseguindo peixes. Mas ele notou a insistência deles em conseguir. E olha porque eu estou falando sobre treinamento. Ele pede para Pedro jogar a rede. Pedro responde para ele: eu joguei a rede a noite inteira e não pesquei nada. Mas segundo a sua palavra, lindo. É lindo ver a forma que os pregadores falam que Pedro falou. Mas Pedro não falou assim. Pedro era impulsivo. Pedro era arrogante. Pedro era sanguíneo. Chega um cara que é carpinteiro e manda Pedro jogar a rede. Você acha que Pedro vai falar assim? Pedro deve ter pego aquela rede e falado: você já joguei a noite inteira, né? Mas você está dizendo que entende? E aí, para surpresa de Pedro, a rede quase se rompe de tanto peixe. Mas, como eu disse no começo, Pedro teve que calar ou ensinar para ouvir ou aprender. O ouvido era o aprender e a boca é o ensinar. Então, nós temos que calar o nosso ensinar para nós aprendermos. Algumas pessoas nós vamos ser a boca, mas para outras nós vamos ser o ouvido, pastor. De pessoas que têm muito conhecimento e a gente for a boca, a gente vai estar se limitando a ser cheio. A pessoa vai notar que você só quer ser boca e ela vai dizer: eu queria que ele fosse ouvido, que eu ia derramar tanta coisa sobre ele. Porque a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Mas se o cabra não ouve, se a mulher não ouve, como que vai ser treinado quem não ouve? Como que vai ser ensinado quem não para ouvir? Como que eu ensino quem não consegue calar o seu ensinar e só quer só ensinar, mas não consegue aprender? Mas não vai sair dessa, não. Quando Jesus sai dali, ele vai ver um outro povo. Ele vai ver Tiago e seu irmão João. E eles estão consertando a rede. Os primeiros tiveram que aprender que é hora de ouvir e não hora de falar. E aí a rede veio. Mas depois os outros, Zenilda, Zênia, seja bem-vinda, bênção. Está em todas também, louvado seja Deus por sua vida. Evangelista Edmundo. Pastor,
eles estavam consertando a rede. Imagine a frustração desses homens de estar consertando a rede. Olha só, primeiro Jesus procura quem está fazendo. Jesus depois procura quem está procurando fazer. Primeiro ele vai lá quem está fazendo, quem ainda está pescando. Depois ele desce para quem está tentando continuar a pesca. Isso já é o ensino. Isso já é o ensino. Para a gente entender que Jesus não pega ninguém que está parado. Enquanto você estiver insistindo, aleluia. Eu vou falar para você, irmão, a Bíblia. Livro de Juízes, capítulo 7, Gideão, falamos aqui dele. E quando Gideão está ali malhando o trigo no lagar, Deus aparece. Mas antes de Gideão malar trigo no lagar, pastor, Deus não aparece a Gideão. A Gideão naquele momento. Não aparece. Enquanto Moisés estava tentando dar um jeito na vida dele, Deus não apareceu. Quando Deus viu que Moisés levou ovelha para pastar no deserto, Deus falou, tem que aparecer. Eu tenho que aparecer. Mas Deus só vai aparecer quando você estiver fazendo a sua parte. Ele só vem quando você está fazendo o seu. Ele vai continuar ali, e ele agora vai chamar o Filipe, vai o seguir, e Natanael vai atrás dele também, que estava debaixo da figueira. Tem duas interpretações para debaixo da figueira. A primeira é que ele se escondeu ali, ele tinha mais ou menos a mesma idade de Jesus, e se esconde debaixo da figueira para não ser morto, naquela época da matança das crianças. Eu descarto essa. A segunda é que eles tinham figueira como prosperidade e paz. Então os judeus tinham o costume de estar orando debaixo da figueira. E aí quando Filipe fala para Natanael sobre Jesus, ele vai dizer um para o outro, mas pode vir alguma coisa boa de lá? Da onde que ele nasceu, pode vir alguma coisa boa. E quando Jesus encontra com ele, vai dizer para ele assim, tu és um verdadeiro homem, né? Tu és viril, dizendo com as minhas palavras. E aí Jesus vai dizer, mas eu te vi debaixo da figueira. Eu vi você orando. Eu vi você clamando. E aí ele se assustou e entendeu quem era Jesus. Dentro desse contexto, pastor, foram 70, vai dizer no livro de Lucas, 70. Desses 70, Jesus pega 12 para eles. Um deles é o traidor. E o que a gente tem que entender dentro desse contexto é que eles passaram por um rigoroso treinamento para ser escolhido por Jesus. Eu já te mostrei o plano de fundo, já fiz você entender. E agora eu vou entrar na mensagem. E o nome da mensagem, o tema da mensagem é treinamento. Quando eu era mais novo, pastor, eu trabalhei em uma obra de servente. E tinha várias marretas, 2 ou 3 marretas. E aí eu olhei a marreta grande, chamada Sexta-feira em alguns lugares, e eu falei para o mestre da obra, eu vou usar aquela dali. Aí ele falou para mim, Marlon, pega a outra, que é melhor. E eu falei, não, eu estou malhando, estou forte, eu vou com essa daqui mesmo, que é a Sexta-feira. Aí ele falou, então vai, olha o treinamento começando. Peguei a Sexta-feira, pastor, na primeira 1 hora, uma delícia. Só que ela não é só mão. Ela vai ombro, ela vai trapézio, ela começa a doer a coluna. E o problema que eu não sabia, mas o mestre da obra sabia, é que quando você pegava a Sexta-feira e a outra pessoa pegava uma marretinha menor, ele não ia te entregar por causa da Sexta-feira. Se bobear, você pegava a obra inteirinha com aquela Sexta-feira, né? Porque o cara já chegava cedo, já até guardava a marreta no armário dele, no cantinho dele, e aí dizia, Sexta-feira é sua. Por que eu estou falando isso, pastor? Porque geralmente você escolhia a marreta no primeiro dia da semana, no começo da obra. E aí você pegava ela na segunda e trabalhava até sábado, às vezes. Como eu não soube esperar e aprender com o mestre da obra, eu pulei direto de segunda para sábado. E o problema é que tem gente querendo pular. Nem na segunda, nem da segunda saiu ainda. Ainda está na segunda-feira. Vou descodificar para você entender. Chegou agora. Aquele ditado popular que diz, chegou agora, já quer sentar na janela. Ele já vai chegar, já vai falar para o pastor, o negócio é o seguinte, pastor, eu tenho teologia. E o pastor vai falar, que beleza.
Pastor, também tem esse curso aqui. E o pastor vai falar, que beleza. Mas eu também tenho esse curso aqui, pastor. Que beleza. Aí o pastor vai deixar ele falar à vontade e o pastor vai dizer, mas eu tenho chamado. E o chamado não tem no livro. O chamado não tem na cartilha. O chamado é escolha. Então, a primeira coisa que a pessoa que vai treinar, ela tem que entender que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. A primeira coisa no treinamento é você entender que tudo tem seu tempo. Não vai poder pular de segunda para sábado. Vai ter que passar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E se tiver um extra, domingo de manhã. Missionário, mas por que precisa desse 7? É o ciclo, irmão. O número 7 na Bíblia é o número da supremacia ou o número de mudança de ciclo. Todas as vezes que você vê o número 7 na Bíblia é a mudança de um ciclo, pastor. Ô, missionário, não tem isso. É claro que tem. Vê a vida de Jacó. Ele fica 7 anos, trabalha por a outra esposa mais 7 anos. Quando ele quer ir embora, Labão engana ele mais 7 anos. E nesses ciclos de 7, chamado epigenese, ciclos epigenéticos, a pessoa vai mudando. 14 anos ela é adolescente, 21 adulto, 28 é um adulto mais maduro, e assim vai. E o problema é que a pessoa engatinhou, começou a equilibrar o pezinho bem devagarzinho, como eu disse no começo, já quer sair correndo. Vai cair. Vai cair. E o problema é que criança teimosa, o pai deixa cair. Eu vou falar de novo para você entender, irmão. O pai está dizendo, vai cair, o filho corre. O pai está dizendo, vai cair, o filho corre. Vai ter uma hora que o pai vai soltar, o filho vai cair, ele vai falar, pai, machucou. Aí o pai vai falar, mas eu falei que ia cair. Quando voltar, o pai recebe com carinho. Mas já que não quer ser treinado por amor, vai ser treinado pela dor. E o primeiro treinamento que esses discípulos entenderam é o tempo. O tempo. Missionário, não tem isso na Bíblia? Claro que tem. Quando Jesus vai dar para eles o segundo treinamento, pastor, que era a tempestade. O primeiro treinamento foi o tempo, que tinha 70 ali, o pessoal falando, será que é eu? Será que é eu? Será que vai escolher a gente? Ele chamou, falou que vai chamar só 12. Imagina a confusão para ver quem ia com Jesus. Porque primeiro ele se apresenta, depois ele revela os mistérios, revela quem ele é, e agora todo mundo quer ser escolhido. E ele disse, só vou escolher 12. Eu vou falar tudinho, Jesus. Só vou escolher 12. Mas o problema, pastor, é que é escolhido quem acha que não deve ser. E não é quem achava que deveria. Porque Deus abate o soberbo, mas exalta o humilde. Aquele que é muito soberbo vai pensar que pode ir sem Deus. E Deus vai dizer, isso para mim não dá. Porque todo mundo que Deus chama, eles vão falar para Deus o quê? Eu não consigo. Pode ver. Quando ele chama Abraão, Abraão já começa... Ele chama Moisés, mas eu quero tragar, eu não sei falar. Eu não sei. Perdeu a voz. Chama Gideão, ele fala, eu sou covarde, eu sou menor. E aí Deus fala, eu escolhi a pessoa certa. Eu escolhi a pessoa certa. Porque quando você fala que você não pode ir, a graça cobre as suas falhas. Eu vou falar de novo para você entender. Quando você acha que você não pode ir, a graça cobre as suas falhas. Pastor, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu vou falar de novo e vou descodificar para vocês. Quando você fala, para mim não dá, a graça cobre as suas falhas. Missionário, não tem isso. É claro que tem. A Bíblia vai dizer no livro de 2 Samuel, que é escolhido um jovem chamado Mefibosete. Quando Ziba fica sabendo dele, ele vai dizer para Davi, olha, o senhor quer honrar alguém da casa de Saul, só tem um lá que é aleijado. Olha aí, ó, mostrou a falha. É aleijado. E outra, dos 2 pés. Nem anda, se arrasta. Aí Davi fala, manda chamar. Olha a graça cobrindo. Mas ainda não cobriu não, pastor. E eu vou voltar para o texto, só para você entender. Eu vou descodificar para você entender que a graça cobre as suas falhas. Quando o Mefibosete chega, pastor, e o nome dele significava destruidor da vergonha, Davi chama ele para comer aonde, pastor? Na mesa. Na mesa. E existia 3 tipos de mesa para os judeus. Mas a mesa real era uma mesa grande que colocava uma toalha enorme sobre a mesa. Aí eu te pergunto, quem está sobre a mesa? Alguém consegue ver seus pés?
Não, é a graça cobrindo as suas falhas. E é por isso que a Bíblia vai dizer que quando nós não podemos, nós oramos ao Senhor e Ele, com gemidos inexprimíveis, através do seu Espírito, derrama sobre nós. O que você fala? Eu não consigo. Você ativa o modo power. Eu vou falar de novo, irmão, para você entender esse mistério. Quando você fala, Deus, ó, parei aqui. Aí Deus fala, ele ativou o modo power. Vai, Espírito Santo. Você ativou. Você falou, não deu. Isso é um código secreto, pastor. Porque Deus não é Deus de possível. Ele é de enquanto é possível, é para nós. Mas o é com ele. Deus de impossível. Não Deus de possível. Então, o seu primeiro treinamento é esse. Vai ser o seu primeiro treinamento. Ó, isso aqui, ó. Vai treinar nisso aqui. Ah, mas o segundo treinamento, tempestade. Que isso, missionário? É. Quando eles tiveram que esperar. Primeiro foi a espera. Escolheu os 12. E aí Jesus, bonzinho, falou para eles, vamos passear de barco? Bora. Entra naquele barco ali que eu já alcanço vocês. Pastor, Jesus envia eles para um local que toda a noite praticamente tinha tempestade. Não foi aleatório. Ali eram várias montanhas que tinham por ali, e os marinheiros, os pescadores que estavam ali, Pedro, Tiago, João, eles sabiam, pastor, para onde que Jesus estava mandando eles. Mas aí entra, manda quem quer e obedece quem tem juízo. Então, o seu primeiro treinamento é a espera. O segundo é tempestade. E dentro da tempestade vem um kit. Tempestade e solidão. Porque você já reparou, pastor, que toda vez que você entra na tempestade, você fica sozinho? Tempestade, solidão e medo, né? Medo. Você fica sozinho. O medo bate. E aí você imagina eles entrando, pastor Oliveira, seja bem-vindo. Ele está enviando a gente para um lugar que tem muita tempestade. E eles devem ter pensado, não, mas não vai acontecer nada, ele que está mandando. Mas aí Jesus vai para o monte orar. Aonde que Jesus estava, ele conseguia ver o barco deles. Eu vou descodificar para você entender. Jesus pode te mandar para a tempestade, mas ele não perde seu barco de vista. Eu vou falar de novo, você não entendeu. Eu vou descodificar para você entender. Ele colocou eles no lugar de tempestade. Verdade, pastor? No lugar de solidão e medo. Verdade. Mas ele falou, vou ficar de olho. E a visão vou ficar dele é além do alcance. Além do alcance. Além do alcance. Ele falou, vou botar na tempestade, vou botar ali, mas vou ficar, pastor Oliveira, seja bem-vindo. Vou ficar de olho. Vou ficar de olho. Por que que você tem que entender isso, irmão? É inevitável a espera e é inevitável a tempestade. Mas por que que a tempestade vem depois da espera? Para ver se o que está sendo feito está dando certo. Eu vou falar de novo, irmão, você não entendeu. Para ver se o que está sendo feito está dando certo. Quando você está fazendo um muro, e você acaba de fazer um muro, você é o servente, pastor, é isso aí, né? O pedreiro chega e dá 2 tapas no muro. É? Fica aí, ele fala, tá ruim, vai ter que fazer de novo. Mas se ele dá 2 batidas, aleluia, e ficar firme, ele fala, tá pronto, pode botar por cima. Porque quem aguenta a tempestade não cai por qualquer coisa. Eu vou falar de novo para você entender. Eu vou descodificar para você entender. Quem suporta a tempestade não cai com nada, pastor. Mas, missionário, não tem outra base bíblica que um dos treinamentos de Deus é a tempestade. Tem. Livro de Salmos, número 92. Vai dizer que Deus nos tem como cedro do Líbano e como palmeira. E as características das duas é suportar o vento. E o cedro do Líbano, conhecido por alguns como cedro cantante, ele não só suporta a tempestade, como volta dela cantando. Ilacandarábia. Você não entendeu, não, irmão. Você não entendeu. Quem está entendendo o que Deus está fazendo, mesmo que a mente se perca, sendo guiado pelo Espírito, não volta chorando, volta cantando. Livro de Salmo 137, se eu não me engano, vai dizer sobre aqueles que tinha no salgueiro, né? Ali as suas harpas.
penduradas. Aleluia. Mas um só, eles estavam vivendo uma tempestade, né, pastor? Mas um Sim. só vai cantar um lamento de Israel. Chora, Israel. Só que dentro disso, um feitor diz para ele, cante agora sem suas harpas. Cante agora, ó Israel, que você é cativo. Aleluia. Cante agora, Israel, passando o Brasil pelo que está passando. Cante agora, Israel. Mais um no meio deles, pastor. Puxa. Chora, Israel. E o outro lá do outro lado, com barro na cara, na mão, chorando, vai gritar: Babilônia não é seu lugar. E aí vai acontecer, livro de Ezequiel, número 37. Deus levanta o profeta Ezequiel. Lembra do que falou o profeta Abacuque: aviva, Senhor, sua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor, sua obra no meio dos anos. E aí lá no meio da tempestade estão os cativos. Mas no meio do povo tinha alguém clamando, Ezequiel, aleluia. Enquanto isso, pastor, lá no meio dos escombros tinha Jeremias clamando. É tempestade ou não é? Você não entendeu, irmão? Eu vou descodificar para você entender. Mesmo que venha tempestade, você vai ser cercado. Eu falei no começo, você não entendeu. Missionário, então descodifica. Eu vou descodificar, irmãos. Quando você entra numa tempestade, você não entra sozinho. E parece que caçador de tempestade sempre arruma outro. Enquanto uma pessoa fala, rapaz, estou passando um vento. Aí o cara fala, rapaz, eu tô passando esse vento aí também. Aí ele fala, bora seguir junto, cara, porque tá ruim para mim. Porque você pode ver, você passa pelo problema, todo mundo está passando pelo mesmo problema. E aí, em vez de você estar chorando, você está louvando. Tem vigília? Bora. Tem oração? Bora. Sabe o que é isso? Tempestade. Tempestade. E Jesus envia eles para o meio da tempestade. O problema da tempestade é que faz a gente ver fantasma, pastor. Eu vou falar verdade. de novo para você entender. O problema da tempestade é que faz você ver fantasma. Você olha e vê fantasma. E aí você vê que é Cristo, não é fantasma. Mas você fica com medo do vento que você acabou de vencer ele. Você fica com medo do vento que você acabou de vencer ele. Eu vou falar de novo até você entender. Você olha para a tempestade e pensa que quem está vindo lá é Cristo, mas você pensa que é um fantasma. Mas depois que você vê que não é fantasma, você já tinha vencido a tempestade, mas você volta a olhar para ela. Viu que é Cristo, viu que está andando sobre as águas, mas voltou a olhar para a tempestade. Aí Jesus fala, vou ter que treinar de novo. E deixa afundar. Porque se deixasse continuando sobre as águas, você ia falar, estou pronto. Mas Jesus diz, vou ter que treinar de novo. Então eles ali no meio daquela tempestade ferrenha, Pedro anda sobre as águas e volta. Alguém deve ter dito, conjectura, pensamento meu, a Bíblia não diz. Pedro, afundou, hein? Você deu até um espacinho sobre as águas, mas se afundou. Aí Pedro deve ter falado, mas eu andei. Mas se afundou. Mas quem de vocês aqui que andou sobre? Eu vou descodificar para vocês entenderem, pastor. Quando você pensar que está afundando, lembra quantas vezes você andou sobre. Quando você falar assim, nossa, eu estou afundando, lembra quantas vezes você andou sobre as águas. Andar sobre as águas é viver milagres, pastor. Quando você falar, estou afundando, leva a sua memória que Cristo está na sua frente. Ele está te dizendo no meio da tempestade, estou aqui. Eu já ia sair disso, mas se eu agarrei na tempestade, alguém precisa ouvir. Deus está dizendo para você que está no meio dessa tempestade, eu estou aqui. Eu estou te dando resistência. Eu estou te dando força. Eu estou te dando intrepidez. Eu estou te dando constância. Estou lhe dando virilidade para você ficar mais viril, mais forte, resistente. Você pode ver, pastor, toda árvore que cresce, eu volto lá em 92, ela cresce primeiro para baixo, as raízes. Ela não cresce para cima. Mas enquanto ela está lá embaixo, ela está enfrentando rochas, abraçando rochas, quebrando rochas, se entrelaçando em rochas. Quando ela aparece, alguém diz, é pequenininha, alguém vai dizer, só por cima. Criando sua base, né?
Tá Criando sua sua base. base. Alguém vai dizer, é pequenininha, aí o outro vai falar assim, rapaz, é só por cima. Que se você soubesse tanta coisa que essa árvorezinha já passou, Deus está te preparando para enfrentar a tempestade, terra. Deus está te preparando para enfrentar a tempestade. Missionário, mas não tem lógica, é claro que tem. A palmeira, pastor, ela resiste em qualquer ambiente. E Deus diz que o crente é como a palmeira. Então ele quis dizer, aonde que eu plantar vocês, vocês vão resistir. Plantei no problema, tu vai resistir. Plantei na confusão, tu vai resistir. Plantei em terra que não vem muita água, tu vai resistir. Porque primeiro tu vai aprender a descer. Você não pegou, né? Tem gente que já pegou. Primeiro você vai aprender a descer. Eu tô falando de raiz, nem à toa não, irmão. Primeiro você... Pastor Adilson já pegou. Primeiro você vai aprender a descer. E quando você desce, ninguém te vê, só Deus. Conforme você vai descendo, você vai se escondendo para os homens. E aí Deus vai falando, tá ficando bom. E quando você se esconde para os homens, agora vamos lá voltar para o barquinho, pastor. Imagina aquele barco sumindo, ninguém mais vê no barco dizendo, o que está acontecendo? E aí a tempestade começa. E o pessoal que viu o Lisino falou, vai morrer. Vai morrer todo mundo. Ó, já avisa a mãe de Pedro, avisa a mãe de João que morreram na tempestade. Ninguém resiste uma tempestade dessa. Mas o problema, pastor, é que a sua tempestade é onda para algumas pessoas. E como você vai sair da tempestade, vai gerar vida ou morte em quem está nas ondas. Ah, você não entendeu. Eu vou ter que falar de novo. Enquanto você está no meio da tempestade, tem gente na beira da praia olhando para ver o que vai acontecer contigo. Espectadores, pastor. Os espectadores estão ali dizendo, vai morrer. Vai morrer. E alguém está dizendo, vai não, hein? Ele tem fé, ele acredita. Não, mas vai morrer. Vai morrer. E alguém diz, eu acho que não vai morrer, não. Começa até a fazer aposta pela sua vida. Vai desviar. Não aguenta muito tempo na igreja, nesse daí, se converter, mudar. Vai nada. Daqui a um ano, para. Aí o outro está dizendo, eu acho que não. Ele pegou firme. Agora ele colocou na quinta, na estrada, e não volta mais, não. Não dá nem para ver. Ele é outra pessoa. Ela é outra mulher. E alguém está dizendo, mas vai morrer. Essa tempestade, ela não aguenta. Só que quando você sai do barco com Jesus, aí você já sai com moral, né? Que venceu a tempestade que era de morte. As ondas que o seu barco faz bate no pé das pessoas que estavam na beira da praia. E a sua tempestade gera vida. Eu vou ter que falar de novo, pastor. A sua tempestade vencida gera vida. Então, irmão, 3 maneiras você pode ser usado para salvar pessoas. Falando, orando e fazendo. No livro de Pedro, a Epístola de Pedro, vai dizer que Deus nos fortalece, nos dá firmeza e nos dá resistência. Então é um ciclo. Primeira coisa, você vai ter que enfrentar esse sujeito aí chamado tempo. E aí vai trabalhando a ansiedade. Depois, você vai ter que enfrentar, não tem jeito, a tempestade. Mas diferente da tempestade, saindo da tempestade vem o vale, pastor. E agora lascou. Porque o vale, nem sempre você vai estar com alguém. No livro de Salmos vai falar sobre o vale de Baca. O vale das lágrimas. Salmo 126, que diz que aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, volta com alegria com seus molhos. O povo que passava por ali, pastor, tinha que passar pelo vale de Baca. Eu vou falar tudinho, Jesus, pode deixar. E nesse vale de Baca, o terreno era muito salgado. As substâncias que tinham ali faziam o terreno ficar salgado. O cheiro do sal, né? Aquele aspecto salgado, me fugiu a palavra. Então, conforme você suspirava, você automaticamente chorava, sem querer. Você já viu quando você foi na praia, cai água salgada no olho, que meio que chora, junto coçando ali, e aí você começa a chorar no Vale de Baca. E você só tem como passar o Vale de Baca chorando. Eu vou ter que falar de novo. Não tem... O Vale
de Baca só passa chorando. Por isso você vê que aquele crente chorão é o crente que mais arruma bênção, pastor. Você vê o cabra chorando, você fala, daqui a pouco a vitória chega. Esse cara chora. Ele está passando pelo Vale de Baca. E o Vale de Baca é seu. Às vezes você vai estar chorando, alguém do lado vai estar rindo. Mas não é que ele não se importa com a sua dor, que é o seu momento com Deus. Eu vou falar de novo para você entender. Ana estava sofrendo. Eucana se compadecia da dor de Ana. Porém, quem sentia a dor era Ana. Então, o que Ana teve que fazer, pastor? O segundo clamor que existe na Bíblia. Porque existe na Bíblia 3 clamores, né? Nós falamos só de um, mas existe 3. O primeiro clamor que existe na Bíblia é com a boca, quando você grita mesmo. O segundo clamor é com a alma, e vai dizer no livro de Romanos, capítulo 8, com gemidos e inexprimíveis, ali gritando. E o terceiro clamor, missionário? O terceiro clamor, irmão, é quando você quer falar, não fala, e a lágrima fala por você. Era isso que Ana estava vivendo naquele momento ali. É quando você não consegue nem ter mais reação para chorar. Você não chora, você não fala, você não levanta, mas você também não ajoelha. Você fica ali parado, inerte. E é quando esse clamor vem, que não tem mais como, nem mais o que você pensar para falar, Deus fala, chegou no limite. E aí cai aquela lágrima solitária. E aí depois ela começa a inundar o chão. E sabe o que é gostoso, pastor? Livro de Salmos, número 56 ou 58, vai dizer que o Senhor colhe as nossas lágrimas e coloca em um odre ou uma taça. E essa lágrima ele leva até o céu e derrama sobre um livro esse chamado Livro das Lágrimas. Então, essa lágrima sua derramada sobre esse livro escreve tudo o que você queria falar e você não conseguia. Ou seja, o Vale de Baca é inevitável. Quem sabe você que me ouve aqui está passando pelo Vale de Baca, o Vale das Lágrimas. Mas fique tranquilo, após o Vale de Baca tem colheita. Após o Vale de Baca tem colheita. Porque como era um vale extenso, pastor, ele tinha ali no meio dele algumas flores que nasciam por ali. Eu não me lembro o nome da flor, e eu não vou falar para não errar. E essa flor que nascia no Vale de Baca, por causa das lágrimas, misturado com sal, elas faziam, sabe o que, pastor? Curavam as feridas. Quem passava tinha a perna cortada pelo sal e pelas plantas. Mas para os que vinham depois, ela servia de cura. Pegava aquela plantinha, esfregava na ferida e amassava e curava. Ou seja, o seu Vale de Baca trazia consolo e alívio para quem passa. Eita, glória, ainda bem que passou, imerso. Para quem vem depois. Porque depois que a sua dor passa, que a sua ferida aberta passa, ela vira o quê? Cicatriz. Paulo vai dizer no livro de Gálatas, ninguém me inquiete, trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Eu lembro, pastor, falando sobre cicatriz, dores que não doem mais, e tudo é necessário no processo, é igual você fazer um bolo. Todo processo é necessário. Se você pular o processo, você estraga toda a massa. Então ela vai ter um tempo, não é isso? Ela tem um vento ali necessário para passar ali, ficar um tempo em tal local. Ela vai ter as lágrimas, que também é necessário. Vai ter as lágrimas. Depois das lágrimas vem a outra tempestade, mas as lágrimas é inevitável. Eu lembro do dia que eu dava aula de capoeira ainda. E eu tinha um treinamento personalizado, pastor. Eu treinava 3 grupos de alunos, os iniciantes, os médios e os avançados. Os médios eu mandava fazer flexão de braço normal. Seja bem-vinda, benção. Os avançados eu falava para eles fazer e parava no meio. E descia, né? Aquele estilo lá do exército. Os médios. Os avançados era mais doído. Porque eles tinham que fazer flexão de braço,
E aí eu falava para eles, parou. E eles paravam em cima. E eu dava um chute na boca do estômago deles, mas eu falava, prende o ar. E eu batia. E eles prendiam o ar. Uma vez, um pai e uma mãe olhando e falaram para mim, você é louco. Eu vou tirar meu filho de você, você é louco. Você é doente. Vai ficar dando chute na boca do estômago do meu filho. Amém, benção. E aí a mãe falou pro pai, quanto tempo nosso filho treina com o Marlon? O pai falou, desde que ele tinha 7 anos. E a mãe disse, e quanto tempo ele tem hoje? Quantos anos ele tem hoje? A mãe disse, 17. Então, nosso filho treina com o Marlon há 10 anos. Na época me chamavam de Tourinho, né? O pai falou, verdade. E aí ela falou, e ele é um dos melhores alunos da cidade, certo? Certo. Aí a mãe perguntou, você é professor? Não. Eu também não sou. É louco, é estranho, mas ela falou limpando o olho, pastor. Porque doía ela ver aquilo, porque foi a primeira vez. E eu falei que eu começaria um treinamento novo. E aí eu parado ali olhando a decisão deles. Eu falei, se vocês quiserem, eu paro, eu boto ele na turma média. Aí o garoto falou, eu não quero parar, não. Pode continuar assim. Porque eu ia numa força que eu ia aumentando conforme eu via que eles resistiam. Chegou uma vez, a gente teve uma roda de capoeira na praça. E nesse dia, pastor, o rapaz, seja bem-vinda, benção, o rapaz levou um chute na boca do estômago. Na hora que ele foi levar o chute, que ele viu que não dava para desviar o que ele fez, para desviar o que ele fez, ele prendeu o ar. E o chute não doeu nele. E aí depois ele saiu, foi pro meu lado tocar berimbau. A mãe dele e o pai dele estavam do meu lado, eu só dei uma olhadinha de rabo de olho. E a mãe disse assim pro pai, pai Senhor benção. A mãe disse pro pai, eu não falei que o Tourinho sabe o que faz? Quando acabou o treino, o pai falou assim, eu vou pagar uma coca para você. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque se você não treina meu filho daquele jeito, com esse chute, ele tinha desmaiado. Eu falei, tinha. Ou ele tinha desmaiado, ele tinha botado alguma coisa para fora, ou ele ia ajoelhar aqui com falta de ar. Missionário, o que isso tem a dizer com a pregação? Deus sabe a força que você aguenta apanhar. Eu vou falar de novo, irmãos. Deus sabe a força que você aguenta apanhar. Apanhar, estou falando apanhar. Apanhar. Tem um filme chamado Número 42, A Lenda. O primeiro jogador negro de beisebol. E o pessoal humilhava ele, chamando ele de macaco, de crioulo. E o homem que escolheu ele, ele era de uma igreja wesleyana, se não me engano. E aí um dia ele, muito nervoso, saiu do jogo, quebrou o taco. Resistência de Deus, é forte, terra. E aí ele perguntou pro cara, por que você me escolheu? Você quer que o pessoal fique zombando de mim, ficar rindo da minha cara? Pra que você me escolheu? O cara falou assim, eu te escolhi porque eu sei que você tem resistência. Eu vou falar de novo. Deus não te escolheu porque você é bonitinho. Deus não te escolheu porque você é bonitinha. Deus não te escolheu porque você é o bom. Deus te escolheu porque você tem resistência. Você pode até dizer que não fazendo mimo, alá sub calabaia. Você pode até dizer que não fazendo biquinho, mas Deus sabe que você tem resistência. Missionário, mas qual é a vantagem de ter resistência? Porque quem tem mais resistência recebe mais de Deus. É inevitável. A Bíblia vai nos ensinar que primeiro nós somos templo. Recebe a visita no máximo 3 dias, pastor. Primeiro nós somos pedra. Depois nós viramos templo. Mas no livro de Efésios, se eu não me engano, o apóstolo Paulo vai dizer que a gente vira edifício. Eu falei treinamento, tem que dar uma palavra forte, né, pastor? Missionário, mas qual a diferença de pedra para templo para edifício? Simples. Pedra lembra a época que o Espírito Santo mal e mal falava com a gente. Jesus ainda não tinha voltado, vindo e voltado. Templo lembra que o Espírito Santo nos visita, mas você não vai na igreja todo dia. Você vai segunda, terça, ou você vai sábado, domingo, e aí 5 dias você vai ficar sem visitação. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, mas hoje, vocês que eram pedras e foram templo, hoje são edifícios. Edifício ali lembrando casa. Tem gente que já entendeu. Morada. Morada. Exatamente. Paulo queria dizer, ele não vai mais embora. Alá sub calabaia.
ele vai ficar. Ele vai habitar dentro de você. E quando você não aguentar, ele vai falar no seu ouvido: você tem resistência, você aguenta, você suporta, então passa o seu vale de Baca, porque Deus está fazendo você ter resistência. Lacandorobi de Calabaia. Ninguém vai poder treinar a resistência por você. Ninguém vai poder treinar mas missionário, tá doendo, faz parte do processo, porque a promessa é maior do que você. Eu vou falar de novo para você entender. A promessa é maior do que aquele que espera ela, pastor. A promessa é maior do que a gente. Ana queria um filho, Deus queria um juiz. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Ana queria um filho, Deus queria um rei. E no pedido de Ana, Deus levantou um rei, um sacerdote e um profeta. O que você está pedindo não é o que você quer, é a promessa de Deus que vai abranger muita gente. Eu vou descodificar para você entender. A sua oração por um filho é a petição de Deus de um novo profeta na terra. A sua oração por uma casa é a petição de Deus de uma nova igreja. Então você tem que entender que se você desistir, se você parar, quando você voltar, você vai voltar no mesmo lugar. Não tem isso na Bíblia não, missionário? Tem. Porque Elias pediu para ir embora. Mas antes dele ir, ele teve que enfrentar Jezabel. Ele foi, pastor. Mas teve que enfrentar Jezabel. Então Deus está dizendo: suporta o seu vale de Baca. É nesse tempo de deserto. A Bíblia vai dizer no livro de Crônicas, um homem chamado Benaia, um dos valentes de Davi. Ele teve que matar um gigante, um leão, pastor, na neve. Pega essa daí. Pega que é de graça. Eu vou descodificar para você entender. Matar leão em verão é ótimo, pastor. Tudo lindo, tudo dando certo, tudo prosperando. Matar leão no inverno que é difícil. Porque o inverno na Bíblia diz de tristeza, diz de choro, diz de pranto, diz de dor. Deus está te dizendo: se você aprender a enfrentar e vencer leão no inverno, ninguém te para mais. E não sou eu, é a Bíblia. É a Bíblia que está te dizendo. Se você aprender a enfrentar leão no deserto, ninguém te para mais. Mas o vale de Baca é solitário. E aí a outra coisa que você vai ter que entender: responsabilidade pessoal. A responsabilidade pessoal. Todo treinamento traz consigo responsabilidade. Eu vou ter que falar de novo para você entender. Todo treinamento traz contigo responsabilidade. E toda responsabilidade vai trazer, pastor, para você e com você visão. As pessoas vão olhar para você, porque há uma responsabilidade sobre você. Há uma unção sobre você. Há uma separação sobre você. Missionário, agora me perdi. Eu vou te descodificar para você entender. Aquele que Deus derramou sobre ele uma responsabilidade, uma separação, um destaque, ninguém vai bater no ombro dele e vai dizer: vai. Você mesmo vai ter que dizer para você: vai. Você se automotiva a partir de agora. Resiliência. Resiliência. A capacidade de voltar ao normal depois de sofrer uma grande pressão. Ô, glória! Lembro-me eu, pastor, que a Bíblia vai dizer que uma jovem tida como escrava vai dizer para o senhor dela: ah, meu senhor, se você estivesse na terra do meu profeta, ele teria te curado dessa lepra. Pastor, ela era escrava. Ela estava escravizada. Ela era para estar desanimada, desesperada, desmotivada e parada. Mas ela lembrou que sobre ela existia uma responsabilidade. Livro de Esther. Mardoqueu vai dizer para Esther: olha, se você quiser salvar o povo, beleza. Se você não quiser, Deus vai levantar outro melhor do que você. E aí, a rainha Esther lembrou que sobre ela existia uma
responsabilidade. Você pode ser o divisor de águas que você quer que alguém seja. Você pode ser o milagre que você espera de alguém. Você, eu vou descodificar para você entender, para ficar bem fácil. Você é a arma secreta de Deus, irmãos. Eu vou falar de novo. Você é a arma secreta de Deus. É forte, pastor. Arma secreta de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Juízes, um rei chamado Eglon, se eu não me engano, ninguém conseguia vencer aquele rei. Um homem chamado Eude, que era eunuco, que era canhoto, pastor, que tinha uma espada na perna contrária, na perna esquerda. Todo mundo tinha espada na perna direita, porque era destro. Ele tinha espada ao contrário do que os outros. Ele tinha do lado direito a sua bainha. Todo mundo tinha no esquerdo porque era destro. E ele tinha do lado direito porque era canhoto. Então ninguém percebia isso, porque o canhoto era tido para eles como maldito. E aí Deus falou, vou usar uma arma secreta. E ele usa um canhoto, um maldito, para matar um rei. Um garotinho pegando pedra no ribeiro, Deus diz, vou usar para matar o gigante. Arma secreta. Um homem com uma guisada, com uma ferramenta que ele usava para espantar boi, zangar, mata 600 homens. Arma secreta. Então Deus está te dizendo, você é aquilo que você está esperando dos outros. Só você entender. Então vamos recapitular para você entender, que eu acho bom você vir com um livro para cá, né? Porque tem um pastor Adilson aí, muito forte, né? Você vai ter que esperar. Você vai ter que enfrentar a tempestade. Você vai ter que fazer mais o quê? Vamos ver se alguém vai escrever aqui. Você vai esperar. Você vai enfrentar a tempestade. E depois de enfrentar a tempestade, você vai fazer o quê? Passar pelo Vale de Baca. Depois do Vale de Baca, você vai ter que ter o quê? Responsabilidade. E acaba por aí, missionário? Não. Você vai ter que ser curado da surdez. Agora vai pegar. Agora vai pegar. Porque nesse período aqui, pastor, o senhor há de convir que essa pessoa vai estar um máximo. Vai ou não vai? Vai estar Blaster. Master. Master! Top. Quando acabar o processo, você vai falar, eu sou crentão. Já enfrentei solidão, já enfrentei tempestade, já enfrentei furacão. E ninguém me para mais. Aí Deus vai estar te dizendo agora, não fica surdo. Pegou, né? Até as mãozinhas que diminuiu, o fogo não tem mais, coraçãozinho parou. Porque, irmãos, nós sofremos de surdez espiritual. Nós, os mais velhos, viu? Os cristãos mais velhos, infelizmente, sofrem de surdez espiritual. Eu estava conversando num grupo de teologia, e aí uma pessoa diz lá no grupo de teologia, está se formando teólogo, ele disse, o teólogo tem que saber muito, mas já o pastor não precisa saber tanto. Mal o pastor precisa saber ler. Aí eu falei, não, varão, peraí que eu posso ter entendido errado. Ele falou, não, você não entendeu errado não, missionário. O pastor não precisa saber muito, não. O pastor mal precisa saber ler. Aí eu falei, tá, então o teólogo que vai cuidar de livro vai ter que saber bem, mas o pastor que vai cuidar da pessoa vai ter que saber mais ou menos? Ele falou, ou quase nada, ou nada. Ou quase nada. E aí ele falou, é isso mesmo. Eu falei, mas vem cá, o senhor é pastor? Ele falou, sou. Eu falei, mas quem que ensina o senhor? Ele falou, só Deus agora. Eu falei, não, peraí. Aí ele falou, é isso mesmo, missionário, que quando a gente chega um nível que a gente vira pastor, ninguém precisa falar com a gente que Deus fala direto. Aí eu falei, varão, o senhor está brincando, né? Dizendo isso, é uma brincadeira. E ele disse, não estou dizendo não, é sério. Aí eu falei assim, tá, mas não tem base bíblica isso. E ele disse, então me diga uma base que eu tenho que ouvir depois de eu ser pastor. Eu falei, digo, Moisés. Aí ele falou, mas Moisés ouviu quem? Eu falei, Jetro. Moisés estava ali reunido com o povo. Moisés falava com Deus face a face.
Moisés passou por todos esses parâmetros que nós passamos aqui, pastor. Todos. Todos. E mesmo assim, quando o Jetro veio falar com ele, primeiro ele empinou a carroça. Vamos usar português bem claro. Ele vai falar para Jetro, olha, Deus me mandou fazer assim. O Jetro vai falar, está errado. Ele vai bater, ele vai continuar, ele vai falar, Deus me mandou fazer assim. Porque o que Moisés estava fazendo? Julgando o povo. Moisés sentava em uma pedra, é isso mesmo, pastor? E julgava o povo o dia inteiro. E aí o sogro dele diz para ele assim, não, mas assim você não vai aguentar. Assim, Pai do Senhor abençoado, assim você vai se cansar demais. Porque é muita gente para você julgar. E aí ele vai dizer, está escrito isso no livro de Êxodo, capítulo 18. Depois você vê todinho Êxodo 18. E aí o que vai acontecer? Moisés agora, ele para ouvir Jetro. E Jetro falou para ele, Moisés, divide em grupos. Reparta a unção que está com você, com eles. E é só as causas mais difíceis você julga. Fora essas, deixa as pessoas julgarem. Moisés para e ouve. Moisés falava com Deus face a face. Moisés viu Deus descosta, mas não parou de ouvir o que ele ensinou. Eu vou falar de novo para você entender, irmão. Quando ele chegou não sabendo nada de Deus, quem ensinou para ele de Deus foi Jetro. Quem incentivou ele foi Jetro. E quando ele chegou ao nível hard, o nível máximo, como diz o pastor, master, ele não deixou de ouvir. Sabe por que tem muita gente morrendo, irmão? E até se matando? Porque uma das primeiras coisas que o diabo vai te fazer, primeiro ele vai te ferir. Depois ele vai te cegar. Você achar que você está no caminho certo e no caminho errado. E depois ele vai te ensurdecer. Primeiro ele vai te afastar, irmão. Ele vai te ferir. Ele te afasta. Porque assim que a ovelha se perde, primeiro, pastor, ela se afasta. Depois o diabo fura de cegueira. Como assim? Você não vê mais ninguém. Você já está em um ambiente estranho. Você é ovelhinha lá perdida. Mas você ainda consegue ouvir a voz do pastor te gritando, né? Mas depois o pastor vai para um longo espaço, para uma longa distância, e você não ouve mais. E a maior arma de Satanás na vida das pessoas de hoje é algo chamado de teimosia. É você ouvir, mas não ouvir. Eu vou falar de novo. É você ouvir, mas não ouvir. A Bíblia vai dizer sobre o profeta velho e o profeta novo. Esse é bom. Tá onde? Tá onde, pastor? O endereço? 1 Reis 13. 1 Reis 13. Escute aqui, irmãos. Escute aqui. O profeta velho se encontra com o profeta novo. Mas o profeta novo recebeu uma ordem de Deus. Escutem. Uma ordem de Deus. E Deus falou para ele, vai e volta. Não para, não come e não bebe. Exatamente, obediência zero. Em lugar nenhum. E o que ele fez? O profeta velho ficou invejado de Deus estar usando o profeta novo, que até paralisou a mão de um rei por causa do profeta novo. A fama do profeta novo se expandiu. E o profeta velho se invejou. Mas olha o que o profeta velho falou para o profeta novo. Deus me enviou um anjo. E esse anjo falou que você pode comer na minha casa. Olha aqui, pastor. Olha a diferença de quem ouve para quem não ouve. De quem enxerga para quem não enxerga. Moisés, quando Deus falou para ele, vou enviar um anjo, o que Moisés falou para Deus? Anjo? Que anjo? Vou dizer com as minhas palavras, né? Bem do dia de hoje, bem popular, bem chulo. Você está de brincadeira, né, Deus? O Senhor está de brincadeira comigo. Estou vindo com o Senhor desde lá do Egito. O Senhor mandou 10 pragas para derrotar os 10 deuses. O Senhor fez sair água da rocha. Fez o mar ficar água doce. Fez uma porção de coisa. Agora o Senhor quer me deixar para me rebaixar anjo.
E o problema, pastor, é que tem gente, eu vou falar, Jesus, pode deixar. É que tem gente achando normal parar de ouvir Jesus para ouvir anjo. O problema é que tem gente achando normal ouvir anjo. Porque anjo vai falar o que você quer ouvir. Anjo vai falar o que massageia o seu coração. Você quer ver um exemplo, irmão? Não estou brincando com profecia. Mas se eu falar aqui, ó, eis você que está na live agora, Deus está curando você, eu sei que você está ferida. Quantas pessoas não vai estar ferida aqui? Aí eu não falo nome, não dou endereço, não falo coisa. Jesus não trabalha assim. Não sejam iludidos em live de internet, mas Jesus vai falar o seu nome, vai falar a sua causa. Como diz um pastor amigo meu, ele vai dar endereço. Ele vai dar, não é isso, pastor Adilson? Endereço. Jesus não trabalha com suposição. Jesus é cirúrgico. Ele é cirúrgico. E o profeta novo morre porque ouviu Deus, mas se rebaixou para ouvir anjo. Missionário, mas você quer dizer o que com isso? Eu quero dizer que você não pode ficar surdo, irmão. Pelo menos uma pessoa, um mentor, um professor, um pastor, não sei. Né? Eu vou puxar para o meu lado aqui, se você quiser ter eu como mentor, como coach, para você aprender comigo, será um prazer. Faça um preço super especial para as pessoas que estão na live. Mas se você tem uma pessoa, um pastor que você considera, coloca ali no seu coração, ó, essa é a pessoa que eu vou ouvir de Deus. Não estou falando um amiguinho que não é crente, não, mano. Fala alguém que é crente. Pastor Adilson tem as ovelhas. Opa, manda ver. Manda ver. Então, vamos fazer um adendo, então. É assim, a gente até muda o semblante, né? Ela começa a ouvir isso, a gente muda o semblante. Sim. E justamente o que está acontecendo nos dias de hoje. É os profetas influencers que tem aí, né, na mídia do TikTok, do Kawaii, que está aí, postando aquelas coisas que o missionário Marlon acabou de falar agora, tá? Então, às vezes, nós estamos equivocados, tá? Não estou querendo dizer que Deus não usa essa tecnologia. Deus usa, mas nós temos que entender e saber a voz de Deus, conhecer a voz de Deus, tá? É muito fácil. O Marlon falou uma coisa que eu sempre gosto de dizer para aqueles que me cercam e me rodeiam. Se tiver num culto e tiver alguém ministrando, não chora. Se souber que é profeta, não chora. Porque se chorar, dependendo do profeta, ele vai falar assim, não, Deus com a sua vida. Deus se agrada com aquilo que você está fazendo. Não chore, mulher. Porque quem mais chora é mulher. Homem chora também, tá? Mas quem é mais sensível é a mulher nos seus sentimentos, nas suas emoções. Então, eu sempre gosto de dizer isso. Porque às vezes nós estamos equivocados. Nesse texto bíblico, a Bíblia fala que o profeta velho falou assim, não, mas um anjo apareceu e me disse assim, assim, assim. Tem algumas versões bíblicas, tem entre parênteses, porém ele mentia. O diabo, ele te cega, o diabo, ele tira a sua audição, o diabo literalmente te afasta. E muitas vezes você, quando está afastado, você não está enxergando e você não está ouvindo mais. E por você estar afastado, você não enxergar e por você não ouvir mais, você fica vulnerável às ações do nosso inimigo, que é chamado diabo. Que a Bíblia fala que ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós temos que ficar atentos. Nós estamos num tempo, o título da mensagem que o Marlon Torinho está pregando é justamente isso, treinamento. E muitos de nós já fomos treinados. Só que nós, na nossa teimosia, e cumpre-se em nós, nos dias de hoje, Jeremias 17:5, que diz, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço de carne a sua força ou fortaleza, desvia o seu coração do Senhor. É maldito eu acreditar em mim, dizer que não preciso ouvir ninguém, eu sou o cara, eu sou a mina, eu vou botar para quebrar mesmo, o negócio é comigo, que Deus falou comigo. E quantas pessoas eu ouço dizer assim, pastor, mas Deus falou comigo. E eu falo assim, beleza, se Deus falou, quem vai ser eu? Porque não é isso que você quer ouvir. Então, às vezes, nós precisamos, como o Marlon falou, de repente eu vou errar, parar de falar ensinando e escutar aprendendo.
Pode continuar, pastor. Deixa Deus te Não, usar. não, tá lindo, tá lindo. Tô doido aqui pra... Nossa, tô aqui no estado de calamidade pública e tem pessoas aqui assistindo, tem pessoas aqui ouvindo, que eu tenho certeza que trata as coisas dessa maneira, tá? Deus não colocou pastores na sua igreja à toa, não. Foi Deus que levantou pastores para as suas igrejas, tá? Apesar que tem muitos aí se levantando aí, dizendo que são, mas não são. E você consegue depurar isso, tá? Começa a ser mais bereano, começa mais a folhear a Bíblia, começa agora a consultar a Escritura Sagrada daquilo que está sendo ministrado. Porque às vezes você está comendo comida requentada e está achando que é de Deus. E na realidade essa comida, porque lembra aquele arroz que você deixa 3 dias em cima do fogão? Aí você, quem é inteligente, não requenta esse arroz que ficou 3 dias em cima do fogão, não. Ele vai comer meio morno para não azedar, porque se esquentar, azeda. E muitas vezes nós estamos comendo esse tipo de comida, tá? Muitas vezes nós estamos comendo esse tipo de comida, esquenta, aí azeda, estamos passando mal e você fala assim, não, mas Deus falou, não. Quantas pessoas ouvi, irmãos, nessas quase 2 décadas pastoreando, tá? Pessoas que receberam profetadas e nós alertando ela, é profetada, não é de Deus. Não, mas Deus falou. Até o findar deste ano, agora começa a vir as profecias, as profetadas. Antes do findar deste ano, Deus vai... E quantos em 2021 para 2022 receberam essa profetada? Que em 2022 não estão mais em Cristo. O diabo, ele está literalmente se manifestando. E ele não brinca de ser diabo, hein? Ele não brinca. Se Deus trabalha 24 horas em nosso favor, o diabo também trabalha. Se nosso Deus é o pai da verdade, o diabo é o pai da mentira. E por incrível que pareça, a mentira e a verdade, estão muito próximos, viu? Estão muito próximos. Então, estejamos atentos, irmão. Amém, Marlon? Forte, forte. Irmãos, e nessa parte aqui de profecia, tá? De treinamento, se eu estiver errado, o pastor me corrige. Eu tenho aqui, e quem quiser ir levantar a mãozinha para se apresentar, eu estou aqui com a minha equipe de treinamento de inteligência espiritual, emocional e mental. O pastor faz parte da equipe também, é uma bênção. E nós não damos comida requentada não, né, pastor? Conosco não tem, não. Aqui é comida fresca, tá? Os alunos estão aqui, eles estão levantando a mão, o pastor já levantou a mão. Uns são meus coaches, né? Outros são meus mentorados. E eles, evangelistas, missionários, pastores. Eu tenho alunos que são psicanalistas, psicólogos, professores, de vários segmentos. E o ensinamento deles é novo. A grande parte do nosso ensinamento vem daqui, tá? Mas eu trabalho também na área emocional e espiritual deles. E é muito importante você ter quem te treine. E eu deixo bem claro para eles. Eles podem treinar comigo, mas tem coisa que eu falo para eles. Veja com o seu pastor o que ele acha disso. Todos estão aqui sabem que eu não estou mentindo, tá? Veja com o seu pastor, o que o seu pastor acha, o que o seu pastor diz, para que não dê problemas, né, pastor Adilson? Dentro disso. Pastor Adilson já colocou membros dele para fazer nossos cursos aqui. Sim. E foi bênção, mas eu falei, o seu pastor é o pastor Adilson, tá? Fica bem claro isso. Mas agora, irmãos, missionário, eu estou querendo voltar para a igreja, estou desanimado, estou parado, estou até sem pastor. Estamos aqui, a gente te ajuda, tá? Os nossos treinamentos, eles são sensacionais. Eu não coloquei ali propositalmente treinamento para te vender treinamento, não é para isso. É que eu comentei aqui e eu lembrei sobre isso. Sobre você precisa de alguém que te treine, tá? Você precisa de alguém que te treine. Ô, irmão, mas você disse agora que Jesus treinou eles. Treinou. Eu disse sobre o Vale de Baca para representar lágrimas, tá? Aí meus alunos aí levantando a mãozinha, glória a Deus, missionária, diaconisa, pastores, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Só que aqui, irmãos, o pastor Adilson convive comigo quase que o dia inteiro, aqui a gente ora, aqui nós estudamos, é palavra, é Bíblia, tá? Não temos tempo para entrar em fofoca, pastor, entrar em disse-me-disse, não temos tempo, irmão. Nós temos que lutar
lutar, nós temos que batalhar, entendeu? E meus alunos, louvado seja Deus, são bem instruídos. Algumas lives aí eles já dão uma olhadinha assim, já param, e muito focados aqui no nosso trabalho, o qual o pastor Adilson está junto, e tem sido uma benção. Lembrando, a nossa oferta missionária aí, nós ajudamos pessoas. Amanhã vamos estar pegando 3 cestas básicas para levar para 3 famílias. Como eu vivo da obra, às vezes eu não consigo colocar gasolina no carro para levar para essas pessoas. Então, você fazendo esse Pix, você me ajuda e ajuda também o meu ministério. Não vou mentir para você, e ajuda essa obra que eu faço aqui toda terça-feira. Amém? Vamos voltar para cá, para o texto qual eu li para vocês, João capítulo 4. Jesus não escolheu... Johnny, seja bem-vindo, abençoado. Jesus não escolheu os discípulos à toa. Não escolheu à toa, certo? E para nós finalizarmos, o que você tem que entender é que não se ensurdeça. Porque após você aprender isso que você aprendeu, passar pelo vale, enfrentar a tempestade, suportar o choro, irmão, a soberba vai bater na porta. Já perguntaram para mim a opção de vezes, pastor Deus, por que eu não abro uma igreja? Eu falei, Deus não me chamou? Deus não mandou abrir igreja. Se ele me chamasse, nem. Mas ele não me chamou para abrir igreja por enquanto. Então eu vou ensinando do jeito que dá. Eu vou fazendo a minha parte. Tenho amor em ensinar, ensino com amor. E é isso que Jesus vem conduzindo eles. O apóstolo Paulo vai dizer no livro, na Epístola de Coríntios, capítulo 9, versículo 5, que eu vou ler aqui, para que você entenda melhor. Ele vai dizer, e todo homem que treina e é moderado em todas as suas coisas, ora, eles fazem-o para obter uma coroa incorruptível, mas nós uma incorruptível. O apóstolo Paulo está dizendo, os homens eles treinam por causa de um prêmio que vai perecer. E ainda mais corruptível. E ainda mais nós que estamos treinando para ir ao céu. Uma coroa incorruptível. Certo? Temos que treinar, irmão. Temos que ter pessoas que nos treinem, que nos capacitem sim. Entendeu? Temos que ter pessoas que você sabe que tem compromisso com a palavra de Deus, que tem compromisso, que entende o que você está passando. Porque eu gosto de dizer, irmãos, o problema às vezes vai continuar se você não entender se ele é espiritual, emocional ou mental, pastor Gilson. Tem gente que às vezes está curando um problema mental, mas ele é espiritual, é oração. Tem gente que às vezes está curando um problema espiritual, mas ele é emocional, é emoção. Então nós temos que entender aonde que é aonde. O Senhor Jesus fez de tudo para não perder os seus. Fez de tudo. Ele disse para Pedro, olha, você ia se desviar. Eu disse aqui semana passada. Mas eu peneirei você, eu treinei, eu lapidei. E o apóstolo Pedro vai dizer isso às epístolas. Que nós somos lapidados. Algumas versões trazem uma fala diferente. Mas o entendimento é essa lapidação. Jeremias capítulo 18 vai dizer sobre ali o vaso na mão de oleiro. Tudo isso é o oleiro trabalhando você. Então eu quero que você entenda que Deus te trouxe nessa live hoje aqui. Você tem que entender que o que você está passando é a mão de Deus na sua vida. É Deus te lapidando. É Deus te forjando. É Deus te aperfeiçoando. Sabemos que não é fácil momentos de tempestade. Não é fácil momentos de lágrima. Mas são delas que sai o nosso perfeito louvor. São delas que saem nossas melhores mensagens, melhores poesias. São delas. Eu estou falando com vocês aqui, eu estou sentindo a presença de Deus, que eu estou lembrando momentos que eu vivi na minha vida que eu pensei que era morte, pastor. E trouxe vida e vida aos outros também. Então não rejeita um treinamento. O livro de Hebreus vai dizer, aquele que rejeita a correção, esse não é filho, esse é bastardo. Sabe qual é o nosso problema? E agora eu falo de uma forma mais carnal.
não que mundana, mas uma forma bem carnal para nós entendermos, carne. O nosso problema é que nós, às vezes, temos pessoas que nos treinam e nós as chamamos de um nomezinho lindo, chato. Como essa pessoa é chata. Como é chato. Porque ele está te mostrando, não vá por ali, não faça isso, não vai ali, não vá lá. E você vai. E aí você volta todo quebrado. Todo quebrado. Ô Marlon, se dependesse de nós, e eu falo isso com aqueles mais próximos, se dependesse de nós colocaríamos numa redoma e passaríamos momentos ali preciosos. Olha, o caminho que você queria trilhar não é bom. Mas nós sabemos, como nós conversamos, né? Nós conversamos e não adianta. Todos têm que passar pelo Egito. Tem que passar. Todos que tem que ser experimentado, tem que ser provado, tem que ser testado. Todos têm que passar, tá? Às vezes a gente não quer. É assim como um pai para com o filho, tá? Não faça isso. Eu falo isso porque eu experiência própria. Eu sempre falei para os meus filhos. Para que você vai passar por um caminho que eu já passei e me trouxe dores? Você não precisa passar, porque aí você é chamado como chato, né? Essa gira quadrada não existe mais, mas é chato, só chatice. Ah lá vem ele, explicando e falando, passando sermão e um monte de coisa. Mas na realidade, assim, a gente não quer que as outras pessoas que são próximas, ou até que não sejam próximas, mas estão passando por situações difíceis, nós não queremos que passe, porque nós já passamos. Então nós estamos aqui como testemunha dizendo assim, não vai por esse caminho. Não trajeta, não peregrine por esse lado, tá? É melhor você ficar no caminho e assim, na dúvida, não faça nada, pede conselho. Na dúvida, não faça nada, tá? Pede direção. Na dúvida, não faça nada, se oriente antes de dar continuidade. Porque quantos na dúvida fizeram, e numa linguagem bem chula, que você sabe muito bem disso, quebraram a cara, tá? E no quebrar a cara, aí vem a vergonha. Para alguns, e para outros vem o orgulho. Não, eu levanto e é comigo o negócio. Tá? Mais uma vez, o nosso adversário, ele não está brincando. Ele, de todas as formas, ele quer nos arrastar para junto com ele, que não tem mais, ele já está condenado. Tomemos cuidado com isso. Uma coisa que eu gosto de dizer é que o inferno precisa ser inaugurado. E toda inauguração precisa ter pessoas. Eu não quero ser, não. Eu não quero ser uma delas, não. Tá? Porque eu acredito que eu estou pelejando, estou batalhando, estou trilhando um caminho para o reino de Deus. Não é fácil, tá? Quem falou para mim um dia que ser crente é fácil, eu experimentei e falei assim, não é fácil. Não, é fácil, é só obedecer. E quem falou para você que nós gostamos de obedecer? Nós somos resistentes à obediência, nós somos difíceis, terríveis, não queremos se curvar, tá? Tem uma frase de um autor desconhecido, fala assim, que os galhos que dão mais fruto são os que mais se encurvam. Então, para nós darmos frutos, nós temos que se encurvar. Amém, Marcos? Amém. O livro de Deuteronômio vai dizer que a águia joga o seu filhote do ninho. O ninho da águia é composto de 3 camadas. A primeira camada é pena. A terceira camada, galho. E a terceira camada, a segunda camada, pena. E a terceira camada, espinho. Pena, galho e espinho. E aí Deus é assim conosco. Ele nos deixa de primeiro nas penas, confortável. E aí ele começa a empurrar a gente, vai dizendo que é hora de voar. Vai jogar a gente lá de cima do ninho, que a gente tem que voar. A gente não quer, pastor. Ele tira as penas. Deixa os galhos. Os galhos, a gente vai dando um jeitinho ali, a gente vai quebrando as partes que dói mais.
e você está acomodado ali. E ele tira agora os galhos. Mas os espinhos não tem jeito. Quando os espinhos começam, você começa a tentar dar um jeito no espinho, quanto mais jeito dá, mais ele entra na sua carne, até você cair do ninho. Só que quando você cai do ninho, a águia vem atrás. Ela vem atrás da águia filhote. E se ela vê que você vai voar, tranquilo. Se ela não vê, ela te leva para o ninho de novo. Detalhe, ninho com espinho. Porque você vai chegar lá, vai tomar um fôlegozinho no espinho e vai te jogar lá embaixo de novo. O que eu quero te dizer com isso, irmão, é que é assim na vida cristã. Existem 3 camadas da nossa vida. Bonança, refrigério e prova. Bonança, as penas. Refrigério, não está tão ruim, mas aguenta os galhos. Mas tem a prova, irmão. Só que detalhe, nenhuma prova é dada sem um objetivo. Eu vou falar de novo para você entender. Nenhuma prova é dada sem um objetivo. Todas as vezes que Deus permite-nos passar por alguma prova diferente de luta, a prova é quando você está na posição de Deus e acontece alguma coisa. A luta é quando você sai. Você vai passear lá no mundão. Na prova, Deus te assiste. Na luta, você se vira. Fala bem português chulo, irmão. Na prova, Deus fala, tô cuidando. Na luta é você. Tá? Então, Filho pródigo, né? Filho pródigo. Se vira. Você foi? Agora volta. Eu digo assim, pastor. Ovelha perdida, Deus vai atrás. Mas filho pródigo volta sozinho. Volta sozinho. Ovelha se perdeu, não era a intenção dela. Deus fala, eu vou atrás. Mas filho pródigo, Deus fala, ele foi? Ele volta. Então entenda, irmãos. Você vai passar esses períodos e você vai ter que ser treinado neles. Nenhum desses períodos, eu caminho para o fim, Deus vai deixar de estar com você. E quanto maior a dor, maior o propósito. Porque não há dor sem propósito. Não há dor sem propósito. Deus não é sádico. Ele não gosta de fazer a gente sofrer. Mas quando você está passando por algo que você fala que está doendo demais, é porque algo maior do que você imagina está se preparando para você. Eu vou falar agora, lá do finalzinho, vou finalizar com o que a gente começou. Todo esse treinamento que esses discípulos passaram, tempestade, deserto, solidão, resistência e responsabilidade, deu a eles algo lindo. Eles se tornaram os pescadores rejeitados. Eles foram rejeitados. Outro dia eu ensino isso para vocês. Os chefes da igreja mãe de Jerusalém. A maior igreja de Jerusalém. A igreja mãe. Eles se tornaram líderes. E maior de tudo, foi a coroa incorruptível que eles tiveram. O privilégio de andar com Cristo e morar com Ele. Então não existe prova sem propósito. Não existe dor sem propósito. Mas você pode fazer 2 coisas no momento de dor e eu termino aqui. Esquecer a dor e insistir, ou focar a dor e parar. Eu vou falar de novo para você entender. Esquecer a dor e insistir, ou focar na dor e parar. Missionário, tem como esquecer da dor? Tem. Prova isso. Prova. Você é feito para suportar atrito. Que isso, missionário? O ser humano, ele nasce com um esqueleto, mas ele tem 3, às vezes 4. E você vai se quebrando conforme vai andando para que o seu novo esqueleto nasça. Então a gente diz que a gente não aguenta, mas é mentira, que nós fomos feitos para suportar atrito. Então se você focar na caminhada, na jornada, que é a última parte, responsabilidade, depois jornada. Se você focar na jornada, a dor vai diminuir, porque o foco vai ser maior. Missionário, não tem na Bíblia? Tem. Apóstolo Paulo começa reclamando que ninguém estava com ele no final, pastor. Mas aí no final ele vai dizer, mas eu estou sendo oferecido como libação para Deus. O meu tempo de partida é chegado, mas eu
encerrei a carreira, combati um bom combate e guardei a fé. Então, o último tópico é jornada. Quem foca na jornada, esquece da dor. Mas se você focar na dor, você vai esquecer da jornada. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Adilson, muito obrigado. É um prazer sempre estar com o Senhor aqui, né? Foi o criador, junto comigo, praticamente, do Falando Sério, Papo de Cristão. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Espero e muito que Deus tenha falado muito com vocês. Guardem essa live. Eu não excluo as lives, eu ainda consigo deixar elas ali. Mas essa live eu dei um pouquinho do treinamento para vocês, né? Que ela foi bem extensa e muito conhecimento. Então aproveite que não é sempre assim, não. É só um beijinho na flor, né, Zênia? A gente dá algumas coisas, mas com um beijinho na flor. Se vocês quiserem fazer meus cursos, treinamentos, eu faço pacotes diferentes para vocês, bem acessíveis, tá? Eu vejo ali o Instagram de cada pessoa, eu conheço a luta de cada um, então o meu pacote é literalmente mediante a sua luta. Tá na bênção, você me ajuda. Tá na prova, eu te ajudo. Tá? Então os pacotes são assim, para ajudar vocês, e vocês ajudam o missionário Marlon. Deus vos abençoe, rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa última live do ano. Um feliz ano novo para vocês, tudo de bom, aproveitem a família. E eu não posso deixar de falar duas coisas no final dessa live. A primeira dela é que nós estamos em um período onde damos mais valores a coisas do que a pessoas. E eu não estou falando isso hoje nem ontem, eu falei isso a semana inteira e hoje me mandaram um vídeo, a irmã Fran da minha igreja, e a pastora dizia justamente isso. Que nós damos mais valor a coisas do que a pessoas. Então, pare no finalzinho desse ano e coloque na sua mente, amém, benção, obrigado. E coloque na sua mente que ano que vem eu vou dar valor a pessoas mais do que coisas. Por exemplo, o filho quebra um copo sem querer, sem querer. A mãe quase mata o garoto, xinga ele de tudo quanto é nome por causa de um copo. Depois o garoto vai pegar copo traumatizado. Coisas. O filho está brincando, bate no carro da mãe, arranha. O carro é caro, mas e o filho? E aí, você vai brigar com ele, mas é coisa. Eu lembro um dia que eu fui vender minha moto, e o meu filho, pastor, todo alegre, foi lavar a moto para mim, lavou com pala de aço, o tanque. E aí eu cheguei para ele e falei, eu ia brigar com você, mas não tem como eu brigar com o que você fez na intenção de me dar. Entendeu? Então, valorizo mais pessoas, tá? Do que coisas. Valorize mais pessoas do que coisas. Tenha mais tempo com os seus, menos no celular. Tenha tempo. Quando eles estiverem ali, dê a preferência. Mais valores a coisas do que a pessoas. Essa é a primeira coisa. Obrigado, Besso, que eu quero falar com vocês. E segunda coisa que eu quero falar com vocês, não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. O diabo ama a presa que anda sozinho. Não caminhem sozinho. Tenha um mentor, tenha um coach, tenha um pastor, mas veja lá se vale a pena ter essa pessoa, né? Eu trabalho mais na área do coach do que da mentoria. Na área da mentoria do que do coach, mas atendo como os dois. Agora, terminando, né, no meio do caminho da minha psicologia clínica. E vou estar atendendo vocês, se vocês quiserem, na área espiritual, emocional e mental. Mas não caminhe sozinho. Amém? Quem quiser fazer o Pix para ajudar o missionário Marlon, tira aquele print aí, manda para quem você sentir de mandar o print, ou copia aí, manda para alguém. Fala, olha, esse irmão tem uma obra abençoada chamada Transformando Vidas, ele leva a cesta básica, ele alimenta pessoas, né? Pastor Adilson, glória a Deus, sempre ajuda, e ajuda com abundância esse vaso, glórias. Glória. E o mistério, né, pastor? Um dia ajudou com 100, recebeu 600, né? É forte, qualquer dia você vai contar esse testemunho aí. Pastor Adilson uma vez ajudou com 100, irmão, ele não tinha, ele ajudou com 100, na outra semana ele me ligou rindo que recebeu 600, também nem sabe de onde. Então ajude. Poxa. Amém? Veja essa live. Pastor, se quiser despedir dos seus amigos aí, despeça para nós estarmos encerrando em nome de Jesus. Obrigado pela ajuda de todos, pelo carinho, pela admiração. Orem por nós, que nós oramos por vocês.
abençoe a todos aqueles que participaram, que entraram na live, né, aceitaram o nosso convite, né, e assim entraram aí, visualizaram, alguns entrou e saiu, mas coisa linda, Deus é bom. Só reforçando, fazendo um adendo naquilo que o Mário está falando, tá? Pessoas têm valor, tá? E coisas têm preço. Meu Deus. E eu quero dizer bem rápido, tá? Eu já fui diretor de uma clínica de recuperação, pessoas, e aonde eu pedia no entorno da clínica e para distante também da clínica para auxiliar pessoas, porque pessoas quando estão numa clínica de recuperação é 5 refeições por dia. Então o consumo de alimento é muito grande. E eu não tive pouquíssimas ajudas. E aí eu entendi que para ajudar pessoas, nem todo mundo ajuda. Mas o interessante é que eu via, né, a mídia gritante falando sobre clínicas de animais que foram abandonados e tinha clínica que estava recebendo muitas doações. Meu Deus. Nada contra, mas ainda não estou dizendo para você não auxiliar e ajudar essas instituições, ONGs, que lidam com animais abandonados. Não é isso. Mas pessoas numa classificação de prioridade, as pessoas ainda estão no topo. Auxilie pessoas, ajude pessoas, tá? Eu preciso cumprir em mim o segundo mandamento. Eu preciso que se cumpra. Ame o próximo como a ti mesmo. Amém? Que Deus abençoe a todos, que todos tenham um excelente final de ano, um excelente início de ano. Tome cuidado. Em nome de Jesus Cristo, tome cuidado. Fique na torre de vigia. Finais de ano, datas festivas, no mês de dezembro, é onde muitos crentes, por não estar na vigilância, caem. É o tal dos flashbacks, é o tal dos momentos nostálgicos, é o tal das reuniões de família. Eu lembro que você fazia no verão passado, eu lembro que você bebia, eu lembro que você fazia isso, eu lembro que você fazia aquilo, duvido que você faz isso de novo. Aí você vai e bum, aí você vai e bum, você entende muito bem disso. Aí você vai e bum, você entende muito bem disso. Aí você vai cair, ó, só no... Agora o tal do piseiro, né? Tome cuidado. Tome cuidado. Fique na torre de vigia. Não é porque os seus fazem que você tem que fazer também. Lembra de onde foi que Deus te tirou. Deus quer usar você como instrumento dele, aonde nós estivermos. Amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Deus Mário? abençoe. Boa noite, povo. Quiser tirar o print, não esquece, viu? Compartilha com os amigos aí, ajude-nos, que a gente vai estar orando por você. Se você não puder ajudar hoje, também nós estaremos orando. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. É forte, terra. Forte. Boa noite.